O sacrifício final de Kuma será o evento que irá resultar no tão aguardado incidente de Egghead. A bomba de autodestruição implantada no seu corpo pelo governo será usada agora, possivelmente resultando na queda de Sanjay Garcia Saturno. Mas quais serão as consequências desse ato? Será que veremos a morte de um dos Gorosei? Será que Bartolomeu Kuma ainda sairá vivo? E será que os piratas do Barba Negra conseguirão pegar a fruta da pata? Já que não teremos capítulo essa semana, vamos hoje tentar prever o que pode acontecer nos próximos capítulos de One Piece. Antes da gente começar, lembre de deixar aquele like para você continuar recebendo os vídeos aqui do canal, e caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece. Vimos então a icônica chegada do Kuma em Egghead, conseguindo proteger a sua filha Bonnie das mãos do Gorosei Saturno. Essa cena se torna ainda mais icônica quando lembramos que o Kuma parece pertencer à exata mesma raça do Barba Branca. Por um lado, Kuma ofereceu as suas costas para proteger a sua filha, enquanto o Barba Branca nunca recebeu uma cicatriz nas suas costas em toda a sua vida, cada um protegendo a sua família da sua maneira, mesmo que não houvesse qualquer laço de sangue entre eles. E são esses pequenos detalhes que fazem com que o One Piece seja tão incrível. Vimos também que Saturno obrigou que Vegapunk implantasse uma bomba de autodestruição no corpo do Kuma, para caso ele viesse a sair do controle e precisasse ser parado. E se um elemento tão importante quanto esse foi introduzido, isso significa que ele ainda deve ser usado. Isso inclusive, serve como exemplo daquele princípio dramático chamado de arma de Chekhov, que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Então, o cenário mais plausível de se imaginar seria o bando do Luffy sendo capaz de escapar de Egghead junto de todos os Vegapunks, enquanto Kuma ficaria para se sacrificar e tentar levar o Gorosei junto dele. Isso faria inclusive outro paralelo com o Barba Branca em Marineford, que ficou para enfrentar o governo e a marinha enquanto permitia com que os seus filhos pudessem escapar. Tudo bem que quando se trata de explosões em One Piece, a gente sabe como o Oda ele perdeu qualquer moral quando ele fez com que o Pell sobrevivesse àquela bomba atômica em Alabasta. Algo que aconteceu dezenas e dezenas de anos atrás, mas que ainda continua perseguindo o Oda. Então qualquer cenário de explosão vindo depois disso merece sim ser questionado. Mas ao mesmo tempo, eu confesso que o Oda ele tem tentado compensar isso nos últimos anos, fazendo com que o Pedro, por exemplo, fosse morto numa explosão, a Big Mom também fosse morta numa explosão, pelo menos, somado ao acúmulo de danos que ela já vinha recebendo durante as batalhas, e nesse caso, eu nem sequer vou considerar 100% porque eu ainda acho que ela tá viva, mas para não desvirtuar o assunto, vamos voltar para o foco. Considerando que ela ainda esteja morta, então teríamos um imperador como a Big Mom sendo finalizada com uma explosão. Então pode ser que um Gorosei também seja derrotado ou quiçá morto dessa mesma forma. Mas eu sinceramente duvido muito que chegue a esse ponto. Ao meu ver, as habilidades do Gorosei nem sequer vão ser totalmente reveladas ou sequer desvendadas nesse arco de Egghead. O Gorosei vai ser explodido pelo Kuma, sofrendo um dano gravíssimo, mas é capaz dele simplesmente se regenerar depois daquilo, assim como ele fez com a espada da Bonnie. Mas ainda assim, só de um Gorosei ter sido atacado e ferido dessa forma, isso já poderia muito bem ser considerado o suficiente para esse evento ser chamado de incidente e receber a atenção que o narrador disse que ele vai receber. Agora, por outro lado, as chances dessa carcaça do Kuma morrer, eu diria que são extremamente altas. O Kuma ele já vem acumulando dano desde o período do time skip, tendo protegido o Sunny durante aqueles 2 anos, tendo sido torturado pelos Tenryubitos em Marijoa, enfrentado o Akainu brevemente ali, recentemente, e agora precisando enfrentar um dos Gorosei diretamente. Então eu diria que é quase certo desse Kuma que conhecemos e realmente de base. Ainda existe a possibilidade de parte da consciência do Kuma ter sido transferida para o robô do Reino Antigo ou para o seu Serafim, mas não dá pra gente cravar nada muito certo por enquanto. Inclusive, outro paralelo do Kuma com o Barba Branca foram os dois terem levado um Meigou do Akainu na cara que levou parte da cabeça deles. Então, meu amigo, o Oda não cansa de ser um gênio mesmo. E falando em Marijoa, eu e muita gente ficou com dúvida, do motivo pro Kuma ter escalado a Terra Sagrada ao invés de ir direto até a Bonnie, já que o seu destino, o seu objetivo final era salvar a sua filha. A primeira possibilidade, e a mais simples de se pensar, é que o Kuma simplesmente
precisasse passar por Mary Joa, já que o reino de Kamabaka fica na primeira metade da Grand Line, enquanto Egghead fica no Novo Mundo, ou seja, o Kuma ele precisaria passar por cima da Red Line, mas pelo fato dele estar ali, né, meio chumbado, meio cansado, não funcionando direito, nem sequer a sua consciência funcionando de forma plena, ele acabou ali se chocando com a Red Line e depois precisando escalar e passar por cima dela. Mas ao mesmo tempo, uma ideia que o meu brother Tassiano levantou e que eu queria trazer aqui também seria o Vegapunk ter usado componentes do robô do Reino Antigo e implantado no Kuma durante a execução do projeto pacifista, durante as modificações que o Kuma sofreu ao longo desses últimos anos, e por isso a programação do robô antigo estivesse influenciando o comportamento do próprio Kuma, enquanto o robô do Reino Antigo queria ir até Mary Joa, assim como ele foi 200 anos atrás, o fragmento da consciência do Kuma estaria fazendo com que o seu corpo se movesse não para Mary Joa, mas sim para a ilha de Egghead, fazendo assim com que as duas programações estivessem entrando em conflito. Isso a gente não tem como saber ao certo, mas seguindo em frente, por mais que o destino do Kuma, desse Kuma que conhecemos, seja a morte, o Oda ele não tem o costume de concluir um arco com um final trágico, então isso pode ser um ponto para fazer a gente pelo menos duvidar se parte da consciência do Kuma ainda não pode ser mantida viva em um novo corpo. Agora, outro ponto a se levantar com a morte do Kuma é sobre o destino da fruta da patinha. Eu vi algumas pessoas cogitando que essa fruta acabe caindo nas mãos dos piratas do Barba Negra, que ainda estão ao redor da ilha de Egghead e não fizeram nenhum movimento por enquanto. E a gente sabe como o bando do Barba Negra é viciado em coletar Akumas no Mi poderosas, mas eu ainda acho que o objetivo deles seja outro e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu acho e o que eu cheguei a citar no meu último review é que a fruta da pata possa vir a renascer nas laranjeiras da Nami, para que ela seja posteriormente comida pela Mugiwara honorária do bando Nefertari Vivi, depois que eles finalmente se reencontrarem. Isso baseado em algumas evidências que eu precisaria de mais tempo para explicar, mas que envolvem a fruta da pata ter sido imaginada pela Robin como patinhas de gato, o reino de Alabasta ter uma certa relação de idolatria com gatos, afinal é baseado também no Egito Antigo, então a gente sabe a relação que o Egito Antigo tinha com gatos, e a possibilidade da Nefertari Lili ter sido a antiga usuária dessa fruta e espalhado os poneglyphs pelo mundo com esse poder de forma instantânea. Então faria muito sentido a sua sucessora, a sua herdeira direta, agora acabar herdando esse poder também. Mas se isso acontecer, então o que sobra para o bando do Barba Negra pegar? Será que eles vão sequestrar o Gorosei Saturno? Eu acho que essa é uma boa possibilidade e seria uma ótima moeda de troca, já que um dos objetivos do Barba Negra nesse momento é fazer com que a ilha Hachinosu, a sua ilha central, a sua ilha principal, seja reconhecida como uma ilha filiada ao governo. Isso porque, dessa forma, o Tite ele teria menos dor de cabeça com a marinha enchendo o saco dele na sua ilha e ele poderia adentrar o território do governo, os territórios do governo, como um legítimo rei. Dessa forma, ele ficaria ainda mais próximo do trono vazio e de se tornar o rei desse mundo, assim como ele fez ao se tornar um Shichibukai para ter acesso à prisão de Impel Down e poder, continuar os seus planos. Então pode ser que o Saturno seja sequestrado pelo bando do Tite depois dele ser explodido e, obviamente, enfraquecido, mas eu acredito que o objetivo, pelo menos inicial, do bando do Tite fosse, na verdade, o sequestro de uma outra figura, o Serafim da Boa Hancock. Quando a gente volta para o que aconteceu em Amazon Lily, a gente viu como o Tite ele desejava especificamente o poder da Boa Hancock, não por ser apenas uma fruta extremamente poderosa, mas para algo ainda mais específico. Hancock afirma que não era possível que um futuro usuário daquela fruta, um próximo usuário daquela fruta, desfizesse o efeito de petrificação realizado pelo usuário anterior, e depois disso, o Tite ele desiste de tentar pegar aquela fruta para ele. Tudo bem que teve a interferência do Rayleigh, mas ainda assim, ele conceitualmente percebeu que
não fazia mais sentido enfrentar aquela briga, né? Comprar aquela briga por aquela fruta. Ou seja, o Teach, ele pareceu naquele momento ter a intenção de usar aquele poder para despetrificar alguém ou alguma coisa que tivesse sido petrificado por um outro usuário daquela fruta no passado, sabe-se lá quantos anos ou séculos antes. Mas se tem uma coisa que o Teach ele também testemunhou naquela ilha, foi ter visto os novos pacifistas, os serafins do Mihawk e da própria Boa Hancock, que também era capaz de usar o exato mesmo poder que a sua versão original. E agora o serafim da Hancock se encontra aonde? Na ilha de Egghead. Então faz total sentido pensar que o Teach tivesse ordenado o seu bando para capturar o serafim da Hancock para que ele pudesse concluir o seu objetivo, despetrificando sabe-se lá quem ou o quê. Mas Bruno, a Hancock disse que não teria qualquer efeito, mas pode ser que ela estivesse simplesmente blefando, e isso tenha feito todo mundo pensar que realmente não teria qualquer efeito, só que o Teach pode não ter acreditado 100% nela e tenha decidido tentar usar aquele poder através do seu serafim ainda assim, afinal, não custaria nada ele ainda assim tentar. Ou ainda que o Teach tenha cogitado que essa regra dita pela Hancock não se aplicaria ao seu serafim, já que se trata de um poder criado artificialmente a partir do DNA daquela fruta. Então, ainda assim, por via das dúvidas, valeria sim o Teach tentar. Agora, caso o Teach ele decida sequestrar o serafim da Hancock, ele precisaria que alguém desse o comando para que ela usasse o seu poder, já que ele próprio não tem autoridade alguma. E é aqui que entra o Gorosei sendo sequestrado também, ou quem sabe um Vegapunk da York, que acabou traindo todos os outros Vegapunks e a aliança do Luffy e tem o desejo, e ela tem o desejo, de se tornar um nobre mundial. Então, vendo que ela não teria outra opção, ela poderia ir junto do bando do Teach, quem sabe acreditando numa falsa promessa do próprio Teach, que tentaria induzir ela a acreditar que, estando ao seu lado, ela também chegaria ao topo do mundo com ele. Então, com o Vegapunk da York partindo com o bando do Teach, não teria necessidade do Saturno ser sequestrado também, mas caso ele seja, essa seria uma excelente oportunidade de vermos o Kizaru sendo enviado para tentar resgatar o velho safado, aumentando ainda mais o sentimento de dúvida na sua cabeça, se faria sentido ou não salvar um verme como aquele. E é exatamente nesse momento que poderíamos ter o cenário de uma batalha entre Kizaru e Barba Negra, Luz versus Trevas, Almirante versus Yonkou, resultando assim na queda do Almirante e profetizando a fala do Barba Negra de que o seu poder absorve até mesmo a luz. Se você ficou até o final, comenta aí o que vocês acham disso tudo, o que vocês esperam para o final desse arco, que eu vou querer ler depois. E caso você não tenha assistido o meu último review do mangá, ele vai aparecer agora na tela para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!